Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre os 3 mitos da produtividade. A gente ouve falar aí sobre produtividade e as pessoas confundem produtividade com excesso de tarefas. Então, será que você está sendo produtiva ou você está apenas se enchendo de tarefa? Então, fica aqui no vídeo para ver se você está enquadrado em algum desses mitos de produtividade e como sair deles. Mas primeiro, deixa eu me apresentar. Eu sou Isabel Dornas, eu sou coach e te ajudo a viver uma vida mais leve, abandonando a sua vida corrida e priorizando aquilo que verdadeiramente importa para você. Não é o que os outros esperam de você, é o que você espera de você. Então, a produtividade, ela nos afeta no nosso dia a dia. Ela nos tira daquele lugar de poder desfrutar do processo. E a vida não é uma linha de chegada. A vida, ela precisa ser vivida no processo. Então, se eu tenho uma meta, se eu preciso trabalhar uma meta, eu quero ser mais produtiva para trabalhar essa meta, eu preciso entender que não é o meu excesso de tarefas, nem eu me manter ocupado o tempo todo, que vai fazer essa diferença, né? Então, uma coisa que todo mundo acredita é que quanto mais eu faço em menos tempo, eu estou indo pelo caminho certo. E aí, isso acaba atrapalhando a nossa jornada, né? E nos trazendo a procrastinação, a resultados que não são reais. Por quê? Porque quando eu acredito que é meu excesso de tarefas, uma hora o meu corpo vai se cansar, né? Então, a produtividade é você entender o que é para você, o que não é para você, e definir as suas prioridades. Mas vamos começar com o primeiro mito. O primeiro mito é: produtividade é fazer o máximo no menor tempo. Quem nunca se pegou acreditando nisso alguma vez na vida? É porque nunca tentou ser produtivo. É porque nunca olhou para a produtividade de fato. Mas isso eu acho que, assim, se você nunca passou por isso, me conta aqui nos comentários que eu quero saber de você. Por que você nunca passou por isso? Porque esse é um mito que a maioria das pessoas, a gente vai sendo colocado nesse lugar. Então, para eu ser produtiva, eu tenho que fazer muita coisa no menor tempo, ao mesmo tempo. E aí, não é isso que vai fazer diferença. Às vezes você precisa focar em uma única coisa que vai fazer toda a diferença no seu trabalho. Eu tenho uma coach que durante o processo de coaching, a principal dor dela era a produtividade. Né? Então ela falava muito, eu não sou produtiva, eu não consigo ser produtiva. E aí a gente trabalhando ali. O perfil comportamental dela é executora, que é um perfil que gosta de tarefas, e quanto mais tarefas e desafios, melhor. Então, está sempre em busca do próximo, próximo. E o principal sabotador dela era o sabotador inquieto, que é o sabotador que está sempre buscando alegria, entendendo que aquilo vai vir na próxima tarefa. E aí, então, ela estava sempre ali, e a sociedade, ela valoriza essa correria, né? Porque parece que se você estiver ocupado o tempo todo, fazendo muitas coisas o tempo todo, aí você está sendo produtivo. Se você está descansando, se você está fazendo, está tendo resultado, mas está gastando pouco tempo, está fazendo algo de errado. Não é. A pessoa só entendeu o que que é prioridade para ela e está fazendo aquilo. Então, a gente trabalhando uma ferramenta com essa coach, né? Primeiro a gente trabalha quem ela é, o que que ela está buscando, quais são os valores dela. E aí, quando eu vim trabalhar com ela, essa questão, né?
de vamos ver que tal, a gente foi abordando de uma forma, de outra, a gente foi nítido no rosto dela quando virou aquela chavinha, sabe? E ela entendeu que uma única tarefa que ela precisava focar era onde ela estava dando menos foco e que estava atrapalhando toda a vida dela. Então ela estava, eu preciso fazer isso, então eu preciso fazer aquilo, eu preciso isso, eu preciso aquilo. E quem nunca se pegou nisso, gente? Quem nunca? Sabe? Parece que a gente precisa estar o tempo todo fazendo. E aí, a produtividade não é sobre quantidade, é a qualidade. Então, quando ela entendeu que aquela única tarefa era o que ia fazer diferença para o que ela quer para a vida dela, foi nítido, se sabe, saiu aquele peso. Ela falou: agora eu entendi. É nisso que eu preciso focar. E quando eu focar nisso aqui, e isso aqui virar um hábito, todo o resto vai vir. Porque se manter ocupado não te leva para lugar nenhum. Porque você não consegue nem pensar. Se você tem um problema, você não consegue pensar na solução daquele problema. Você está o tempo todo com a sua mente ocupada, ocupada, ocupada. Então, você não tem que focar em fazer o máximo de tarefas. Não, você tem que ter o foco em fazer aquelas tarefas que condizem com as peças do quebra-cabeça que você quer para a sua vida. Quando eu fui fazer o curso Se Conhece e Vença a Procrastinação, eu pensei justamente nessa questão. Trabalhar o autoconhecimento para a pessoa entender o que é a produtividade para ela, qual é a melhor produtividade para ela, porque a gente tem formas diferentes. Uma pessoa solteira, sem uma casa para cuidar, sem essa obrigação, ela vai ser produtiva de uma determinada maneira. Para uma mulher que é mãe e empreende, por exemplo, na internet, que é o meu caso, a minha produtividade é de outra maneira. Então a gente tem que saber o que funciona para cada um e da onde que vem isso? Se conhecendo. O oposto da procrastinação não é fazer um monte de coisa, é saber o que fazer. É saber a sua prioridade e focar nisso. É ter foco. O segundo mito é justamente esse. Multitarefa é a chave para produtividade. Quem nunca ouviu isso, né? Não, é, eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo e consigo prestar atenção em tudo. E aí, não consegue. Não consegue. Só que você precisa entender o seu funcionamento. Por exemplo, se eu sentar para assistir uma aula e eu não tiver escrevendo os insights da aula, ou eu não tiver rabiscando alguma coisa, eu não consigo prestar atenção. Este é o meu funcionamento. A vida inteira na escola, eu fui criticada porque eu não parava quieta. Então, eu ia fazer um exercício, era o tempo todo conversando, aquela coisa. Só que era a minha maneira de aprender. Era o meu jeito de aprender. Se eu sentasse, focasse só naquilo ali, não saía nada. Então eu precisava, e hoje entendendo isso, o que que eu faço? Sempre que eu vou sentar para assistir uma aula, eu começo a escrever os insights que eu estou tendo daquela aula, vou fazendo um resuminho, vou pegando as partes importantes, porque se eu sentar aqui, ligar o computador e falar, tá bom, eu vou estudar, vou sentar aqui e vou estudar, eu não vou conseguir prestar atenção. A minha cabeça vai longe. Por que que hoje eu sei disso? Porque eu entendi e aceitei que eu sou assim. Hoje eu entendi que quando eu vou fazer uma tarefa, por exemplo, de casa, eu gosto de estar ouvindo um podcast, uma coisa, mas não algo para eu estar aprendendo. Nesses últimos tempos, eu tenho visto muito vídeos de humor neste momento. E tem me deixado a vida muito mais leve. E aí eu vejo muita gente falando assim: eu vou
lavar uma louça, eu coloco um curso para eu ir vendo. Não, você não está prestando atenção naquilo. Ou você vai prestar atenção na louça que você está lavando, ou você vai prestar atenção no curso. O nosso cérebro não está preparado para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não, Isabel, mas nós somos mulheres. Gente, eu já parei de admirar Mulher Maravilha, que carrega todo mundo, que dá conta de tudo, que faz tudo. Essa mulher só está sobrecarregada. E quem foca em multitarefa só está ficando sobrecarregada. E não é isso que a gente quer. Por que que a gente vê tantas mulheres reclamando, tantas mulheres adoecendo, tantas mulheres frustradas hoje em dia? Homens também, mas a maioria é mulher, porque a cobrança em cima da mulher, principalmente para ela ser multitarefa, é muito grande. Por quê? Porque a gente quer dar conta de tudo e tudo ao mesmo tempo. A Oprah fala uma frase maravilhosa, né? A gente pode tudo, e pode mesmo, mas não tudo ao mesmo tempo. Ou seja, eu preciso focar, eu preciso priorizar. Por quê? A ciência já comprovou isso. A multitarefa não é eficiente e ela atrapalha o nosso desempenho. A gente vai acostumando que isso é normal, 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 não. O tempo todo, muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. Não, não, vamos começar a fazer as coisas com qualidade, de verdade. Hoje em dia, o que que a gente precisa trabalhar muito? Foco e atenção, que é o quê? Você olhar para aquilo que você está fazendo. Quando você vai no nutricionista hoje, o que que a maioria te fala? Coma os alimentos, preste atenção nos alimentos. Por quê? Porque a gente está sem foco em tudo que a gente está fazendo, porque da forma que a gente faz uma coisa, a gente faz todas as outras. Então, isso não é produtividade. Foca no que você está fazendo, prioriza o que você está fazendo. E para de achar bonito fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso não é bonito, você só está sobrecarregado. Eu sei, eu já fui essa mulher, já fui, e achava lindo. Achava lindo. Lembro muito de uma vez que eu falei para uma pessoa, eu falei, eu queria ver se você dava conta de fazer tantas coisas ao mesmo tempo igual eu faço. Aquilo era o quê? A minha alma gritando, me ajuda, eu não dou conta mais. Mas é aquilo, não é o outro que tem que cuidar de mim. Sou eu que tenho que cuidar de mim. Sou eu que tenho que me priorizar, não o outro me priorizar. O terceiro mito é produtividade é trabalhar sem parar. Não, porque você quer ser produtiva? Levanta 4 horas da manhã e vai dormir meia-noite. Isso não é produtividade. E esse é o mito mais perigoso de todos. Então, por que que esse mito é tão perigoso? Porque nós vamos caindo nessa armadilha e quanto mais hora eu dedico ao meu trabalho, quanto mais eu fico ali, mais produtiva eu estou sendo. E aí, o que que eu estou buscando? Um esgotamento. Quem nunca, quando precisou ficar muitas horas trabalhando nessa correria por um longo período de tempo, depois você adoeceu, seu corpo se sentiu mal. Às vezes, a maioria das vezes, até sintomas físicos. Isso já aconteceu comigo. E aí foi a hora que eu comecei a procrastinar imensamente, porque eu estava tão esgotada que nada eu queria, que tudo estava me incomodando. Então, a produtividade é saber quando você precisa trabalhar e quando você precisa focar, quando você precisa parar.
Então, a produtividade é saber quando você precisa trabalhar e quando você precisa parar. O descanso é necessário, o trabalho é necessário, o lazer é necessário, o trabalho é necessário, a diversão é necessária, o trabalho é necessário. Sim, mas a gente precisa ter uma harmonia entre essas atividades, que é isso que faz a gente ser produtivo. E como que eu consigo isso? Quando eu entendo quem eu sou, como eu funciono. Perfil comportamental, que é um executor, ele precisa estar atento que não é o excesso de tarefas que vai ajudar ele, não é o excesso de desafios. Ele tem que ter mais atenção para isso, para equilibrar. Um perfil como o meu, que é mais comunicadora, eu preciso entender que eu preciso agir mais, que eu preciso falar mais. E não apenas imaginar, e não apenas pensar, e não apenas querer. Pôr mais a mão na massa. Então, o autoconhecimento, ele vai nos fazendo nos libertar desses mitos e focar no que verdadeiramente importa. Mas aí você pode estar se perguntando, Bel, mas como mudar isso? Como quebrar esses mitos e realmente ser mais produtivo? Se conhecendo, priorizando o que é importante para você, entendendo que a sua produtividade tem a ver com você e não com as pessoas. Só que você só consegue se posicionar quanto a isso quando você se conhece, quando você sabe o que você quer, quando você sabe o que você busca. E isso é o autoconhecimento que te traz. E aí eu criei o curso Se Conheça e Vença a Procrastinação, justamente focado nisso, em ser produtivo da maneira certa. Não é fazendo mais coisas, é fazendo menos coisas, mas focando naquilo que é importante, naquilo que de verdade vai fazer diferença. É por isso que eu resolvi trabalhar com a produtividade, porque eu já tive lá naquele lugar, como eu já tive no lugar da pessoa que fica só procrastinando o tempo todo. Por quê? Porque está perdida, não sabe para onde ir. Antes da gente achar essa harmonia, antes da gente achar esse equilíbrio, a gente vai de um extremo ao outro. E às vezes tem pessoas que não se permitem ir para o outro extremo, mas quando você se conhece, você entende o que de verdade é necessário você fazer. E isso é só o autoconhecimento que vai lhe dar. Não tem como eu chegar para você e falar, faz isso, não é receita de bolo. Mesmo porque receita de bolo, cada um pode ter seu toque especial também, né? Mas eu falo que não é um padrão, não tem como padronizar. Então, eu criei esse curso já pensando justamente nisso. Você precisa, primeiramente, se conhecer, entender quais são os hábitos que você precisa mudar. A gente não elimina hábito, a gente troca um hábito ruim por um hábito bom. E é isso que vai fazer diferença. Você vai identificar quais são as suas prioridades, trabalhar para construir esses hábitos e manter esses hábitos. Porque quanto mais você se conhece, entende o que realmente quer, a produtividade ela deixa de ser um desafio e passa a ser algo natural. Então, se você quer entender, estar num ambiente onde a produtividade se torne algo natural e que atenda ao que você quer para a sua vida, eu vou deixar o link do curso aqui na descrição do vídeo. Vai lá, se inscreva, que a gente começa dia 4 de setembro. Então, são 90 dias que nós vamos estar juntos. A gente vai ter grupo de acompanhamento, né? Para você trocar, para você buscar um colega de apoio. Muito, muito legal. Para você tirar dúvidas. A gente tem aula todas as semanas, né? Por 90 dias. Por que aula todas as semanas? Porque quando a gente trabalha e coloca pequenos desafios, semanas e semanas, fica mais fácil da gente cumprir.
Então, a aula ao vivo, ela dá um gás, você consegue trocar, você consegue perguntar, você consegue compartilhar. Então, eu acho essa dinâmica muito legal. E você tem acesso a essas aulas depois gravadas por um ano. Então, ó, fica aqui embaixo, já vai lá se inscrever, que eu espero você dia 4 de setembro. Agora, eu quero saber de uma coisa. Qual desses mitos você estava ou está fazendo? E está se achando a produtiva ou produtivo? Ou não? Você já acha que você está mais uma procrastinadora? Tem uma coisa para te falar. A maioria das pessoas que acham que são procrastinadoras nem são procrastinadoras. Você pode estar cansada, você pode estar com uma alimentação ruim, pode estar faltando beber água. A gente já falou muito de procrastinação aí nos vídeos anteriores. Vai lá ver um pouquinho e eu espero contribuir. E ó, se você chegou até aqui, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, sai vídeo toda sexta-feira às 18 horas. Tá aqui também embaixo o meu Instagram. Vai lá, me siga no Instagram. Estou começando com o Instagram novo. Me conte, né? O que que você quer ver por aqui? Pode ser aqui nos comentários, lá no Instagram. Vai ser um prazer ter você por lá também. E é isso. Espero ter contribuído com você. E se eu contribuir, deixa aí uma mensagem para mim, que eu vou amar saber. Mas se você não quiser deixar também, tá tudo bem. O importante é a mensagem ser passada. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga que se acha produtiva, com excesso de tarefas, e ajude ela a falar, amiga, eu te entendo. Olha aqui esse vídeo que a Isabel fez. Muito legal. Ela é uma coach, de coach levada a sério. Vai lá, vamos lá seguir ela, vamos ver, vamos saber mais sobre esse curso. Lá no meu Instagram tem o meu link do WhatsApp, pode clicar lá, me chamar, perguntar, tirar todas as suas dúvidas. E é isso. Sexta-feira que vem, estamos aqui com mais um vídeo. Muito obrigada por você ter ficado até aqui. E ó, não esquece de comentar aqui qual desses mitos você já acreditou ou ainda acredita. E me conta aí também por quê. E é isso. Até semana que vem. Beijo!